Aí sim, minha galera abençoada, John Locke na voz. E hoje a gente vai mergulhar de cabeça na história mais importante, mais impactante e mais transformadora de todos os tempos. Tô falando da vida do cara que dividiu a história em antes e depois, o rei dos reis, o leão da tribo de Judá, o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele mesmo, Jesus Cristo. Se prepara, meu parceiro, minha parceira, porque a gente vai desenrolar a fita completa. Desde o seu nascimento milagroso até sua morte na cruz que mudou tudo, sua ressurreição que botou o diabo pra correr e sua promessa de voltar pra buscar a gente. Vamos pegar a visão dos seus ensinamentos que viraram o mundo de cabeça para baixo dos seus milagres, que deixaram a galera de queixo caído e da sua mensagem de amor, perdão e salvação que ecoa até hoje e pode transformar a sua vida também. Se você quer conhecer de verdade o Filho de Deus, o Salvador da humanidade, cola comigo nessa jornada. Abre o coração e a mente, porque essa história não é só para ouvir, é para viver. Bora nessa que a unção vai ser pesada e a palavra vai arder no seu peito. Então, se liga na fita. A história de Jesus não começa do nada, tá ligado? O Antigo Testamento inteiro já vinha dando papo, preparando o terreno, com profecias e mais profecias sobre a vinda do Messias, o ungido de Deus que ia salvar o seu povo. E aí, na plenitude dos tempos, como a Bíblia diz, quando tudo estava no esquema divino, ele chegou. Tudo começou numa cidadezinha chamada Nazaré, na região da Galileia. Lá morava uma jovem virgem chamada Maria, uma mina simples, mas de coração puro, que estava noiva de um carpinteiro gente boa chamado José, ambos descendentes do rei Davi. Um belo dia, o anjo Gabriel apareceu para Maria e mandou a real: "Salve, agraciada, o Senhor é contigo. Você vai engravidar e dar à luz um filho, e vai colocar nele o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reino não terá fim." Imagina o susto e a responsa da Maria. Ela, sendo virgem, perguntou como isso ia acontecer. E o anjo explicou que seria obra do Espírito Santo, que o poder do Altíssimo a envolveria e que o bebê que ia nascer seria chamado Santo, Filho de Deus. E Maria, na maior humildade e fé, respondeu: "Eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra." Que exemplo de fé e submissão, hein, parceiro? José, o noivo dela, quando soube da gravidez, ficou naquela sinuca de bico. Ele era um cara justo e não queria expor Maria à vergonha pública, então resolveu terminar o noivado secretamente. Mas aí, um anjo do Senhor apareceu para ele em sonho e deu o papo: "José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como sua esposa, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e você lhe porá o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles." José, firmão na fé, obedeceu. Naquela época, o imperador romano César Augusto mandou fazer um recenseamento e cada um tinha que se alistar na sua cidade de origem. José, sendo da casa e família de Davi, teve que ir de Nazaré para Belém da Judéia, a cidade de Davi, levando Maria, que já estava nos últimos meses de gravidez. Chegando lá, a cidade estava lotada, não tinha lugar para eles na hospedaria, e foi ali mesmo, num lugar simples, provavelmente uma manjedoura onde os animais comiam, que Jesus, o Rei dos Reis, nasceu. Que humildade, hein? O Criador do Universo escolheu nascer no lugar mais simples possível. Naquela noite, uns pastores que cuidavam de seus rebanhos nos campos próximos receberam a visita de um anjo que anunciou o nascimento do Salvador, Cristo, o Senhor. E de repente uma multidão de anjos apareceu, louvando a Deus. Os pastores foram correndo para Belém e encontraram Maria, José e o menino Jesus na manjedoura, exatamente como o anjo tinha dito. Depois, uns magos, sábios do Oriente, guiados por uma estrela especial, também vieram adorar o menino Jesus, trazendo presentes: ouro, reconhecendo sua realeza; incenso, reconhecendo sua divindade; e mirra, prenunciando seu sofrimento e morte,
Mas essa visita dos magos também causou uma treta. O rei Herodes o Grande, aquele paranoico que a gente já falou, ficou sabendo do nascimento do novo rei dos judeus e, com medo de perder o trono, mandou matar todos os meninos de até 2 anos em Belém e arredores. Mas José, avisado por um anjo em sonho, fugiu com Maria e Jesus para o Egito, ficando lá até a morte de Herodes. Pega a visão da proteção divina desde o comecinho. Depois da morte de Herodes, a família voltou do Egito e foi morar em Nazaré. E ali Jesus cresceu em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. A Bíblia não fala muito sobre a infância e a juventude dele, mas a gente sabe que ele era filho de um carpinteiro, ou artesão, como já vimos, e provavelmente aprendeu o ofício com José. Ele era obediente a seus pais e com certeza frequentava a sinagoga e estudava as escrituras. Aos 30 anos de idade, Jesus deu início ao seu ministério público. E o primeiro ato importante foi o seu batismo no Rio Jordão por João Batista, seu primo. João Batista era o precursor, aquele que veio preparar o caminho para o Messias, pregando o arrependimento. Quando Jesus foi batizado, os céus se abriram, o Espírito Santo desceu sobre ele em forma de pomba e uma voz do céu disse: "Este é o meu filho amado, em quem me comprazo." Que cena poderosa a Trindade presente ali! Logo depois do batismo, Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto, onde jejuou por 40 dias e 40 noites e foi tentado pelo diabo. O inimigo veio com tudo, oferecendo poder, riqueza, glória, mas Jesus, firmão na palavra de Deus, resistiu a todas as tentações, mostrando sua santidade e seu poder sobre o mal. Calma, que deitar sem sono é pior se a gente não aprender com Jesus a vencer as tentações usando a palavra. A partir daí, Jesus começou a pregar a chegada do reino de Deus, chamando as pessoas ao arrependimento e à fé. Ele escolheu 12 homens para serem seus discípulos mais próximos, os apóstolos, gente simples, pescadores, um cobrador de impostos. Ele investiu a maior parte do seu tempo ensinando e treinando essa galera, para que eles continuassem sua obra depois. O ministério de Jesus foi marcado por ensinamentos revolucionários e milagres extraordinários. Ele ensinava com uma autoridade que ninguém nunca tinha visto, não como os escribas e fariseus, que só repetiam a tradição. Ele usava parábolas, histórias simples do dia a dia, para explicar verdades profundas sobre o reino de Deus. O Sermão da Montanha, por exemplo, é um resumo incrível dos valores desse reino. Humildade, misericórdia, pureza de coração, amor aos inimigos, um padrão de vida totalmente diferente do que o mundo prega. E os milagres? Ah, meu parceiro, eram de deixar qualquer um de queixo caído. Ele curou enfermos de todos os tipos. Cegos voltaram a enxergar, surdos a ouvir, paralíticos a andar, leprosos foram purificados. Ele expulsou demônios, acalmou tempestades com uma palavra. Andou sobre as águas, multiplicou pães e peixes para alimentar multidões famintas e, o mais impressionante de tudo, ressuscitou mortos como a filha de Jairo, o filho da viúva de Naim e seu amigo Lázaro. Esses milagres não eram só para mostrar poder, eram sinais de que o reino de Deus tinha chegado, de que Jesus era quem ele dizia ser, o Filho de Deus, o Messias prometido. Mas nem todo mundo curtiu a mensagem e as obras de Jesus. Os líderes religiosos da época, os fariseus, saduceus e escribas, começaram a ficar incomodados com a popularidade dele e com o jeito que ele desafiava as tradições e a hipocrisia deles. Eles o acusavam de blasfêmia, de violar o sábado, de andar com pecadores. A inveja e o medo de perder o poder começaram a crescer no coração deles. Mesmo sabendo de tudo o que ia acontecer, Jesus continuou firme em sua missão. Ele anunciou várias vezes aos seus discípulos que ele precisava ir para Jerusalém, sofrer nas mãos dos líderes religiosos, ser morto e ressuscitar ao 3º dia. Mas a galera custava a entender, o coração deles ainda estava preso na ideia de um Messias político que ia libertar Israel do domínio romano. Na última semana de sua vida terrena, Jesus entrou triunfalmente em Jerusalém, montado num jumentinho, cumprindo as profecias. A multidão o aclamava como rei, mas ele sabia que sua coroa seria de espinhos.
Ele purificou o templo, expulsando os cambistas e vendedores que tinham transformado a casa de oração num covil de ladrões. Ele ensinou no templo todos os dias, confrontando a hipocrisia dos líderes religiosos. Na noite em que foi traído, Jesus celebrou a Páscoa com seus discípulos, instituindo a Santa Ceia, o pão e o vinho como símbolos do seu corpo e do seu sangue, que seriam entregues por nós. Depois, foi para o jardim do Getsêmani orar. Ali, ele sentiu uma agonia profunda, sabendo o que estava por vir, mas se submeteu à vontade do Pai. E foi ali que Judas Iscariotes, um dos seus 12 apóstolos, o traiu com um beijo, entregando-o aos guardas do templo. Jesus foi preso, levado diante do Sinédrio, o conselho dos líderes judeus, onde foi acusado falsamente e condenado à morte por blasfêmia, porque ele afirmou ser o Filho de Deus. Depois foi levado diante de Pôncio Pilatos, o governador romano, que mesmo não encontrando culpa, nele cedeu à pressão da multidão e dos líderes judeus, e o condenou à crucificação, a forma mais cruel e humilhante de execução da época. Jesus foi açoitado, humilhado, coroado com espinhos, forçado a carregar sua própria cruz até o Calvário, o lugar da caveira. Ali, ele foi crucificado entre dois ladrões. Mesmo na cruz, ele demonstrou seu amor e perdão, dizendo: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Ele entregou seu espírito nas mãos do Pai e morreu. A terra tremeu, o véu do templo se rasgou de alto a baixo e até um centurião romano reconheceu. Verdadeiramente, este era o Filho de Deus. Quebrada sinistra, né não? O Filho de Deus, perfeito e sem pecado, morrendo como um criminoso por causa dos nossos pecados. Seu corpo foi tirado da cruz e colocado num túmulo emprestado, selado com uma grande pedra e guardado por soldados romanos. Parecia o fim da história, a vitória do mal. Mas, meu parceiro, a morte não pôde deter o autor da vida. Ao terceiro dia, no domingo de manhã, algumas mulheres foram ao túmulo para ungir o corpo de Jesus, mas encontraram a pedra removida e o túmulo vazio. Anjos apareceram e anunciaram a boa nova. Por que buscais entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou, como havia dito. Que notícia bombástica! Jesus ressuscitado apareceu a Maria Madalena, aos seus discípulos, que estavam trancados com medo, a 2 discípulos no caminho de Emaús, e a muitos outros por um período de 40 dias, provando que ele estava vivo e dando-lhes as últimas instruções. Ele lhes ordenou que fossem por todo o mundo e pregassem o evangelho a toda criatura, fazendo discípulos de todas as nações. Depois desses 40 dias, Jesus levou seus discípulos ao Monte das Oliveiras e, enquanto os abençoava, foi elevado aos céus, e uma nuvem o encobriu. E 2 anjos apareceram e disseram: Homens galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como viste subir. Pega essa visão da promessa da sua volta. A história de Jesus não termina com sua ascensão. 10 dias depois, no dia de Pentecostes, ele enviou o Espírito Santo sobre os seus discípulos, capacitando-os com poder para serem suas testemunhas em todo o mundo. E assim começou a igreja, o corpo de Cristo na terra, levando a mensagem de salvação e transformação a todos os povos. A vida de Jesus é o centro da história da humanidade e o centro da nossa fé. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por ele. Ele é a esperança para um mundo perdido, a luz que brilha nas trevas, o amor que venceu o ódio e a morte. Conhecer Jesus e seguir seus ensinamentos é a parada mais importante e transformadora que qualquer um de nós pode experimentar. É uma jornada de fé, de aprendizado, de crescimento, com seus desafios, mas com a certeza da sua presença e da vida eterna. Firmão, aí sim, minha galera abençoada, que jornada sinistra pela vida de Jesus Cristo, hein? Do nascimento humilde em Belém à sua morte e ressurreição, que mudaram o jogo para sempre. Vimos o poder, o amor, a humildade e a sabedoria do nosso Salvador. Uma história que não é só pra gente ouvir, é pra gente viver e compartilhar, tá ligado? A mensagem dele é de transformação, de esperança, de vida nova. Agora quero saber de vocês, firmão,
Qual foi o momento da vida de Jesus que mais te tocou, que mais te fez pensar: caraca, esse é o Filho de Deus mesmo? Foi um milagre, um ensinamento, a cruz, a ressurreição? Solta o verbo nos comentários, meu parceiro, minha parceira. Quero saber qual foi a sua brisa, o que mais bateu forte no seu coração? Compartilha aí sem caô. E se você tá curtindo essa nossa caminhada pela Bíblia, desvendando as histórias mais poderosas no nosso estilo Olok, com aquela linguagem da quebrada que a gente entende, não esquece daquela moral responsa pro canal, pra gente continuar levando a palavra pra mais gente. Curte o vídeo pra dar aquela fortalecida monstra, se inscreve pra não perder nenhum capítulo dessa saga divina e ativa o sininho pra ser notificado quando sair vídeo novo. Assim a gente continua junto, firme e forte, crescendo na fé e no conhecimento do nosso Senhor Jesus. Tamo junto nessa caminhada e até a próxima história que vai abalar as estruturas. Paz e muita luz pra geral.